Glória a Deus. Devagar, toma o seu assento. Queria pedir emprestado para o Ronaldo um dos seus valentes aqui. Por favor, príncipe. Aleluia. Quando eu crescer, você assim. Sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é isso, não? É a vida do organismo. Essa é a prova real que somos a igreja do Senhor. Não estamos aqui engessados. Perceba que chegamos aqui na quinta-feira acanhados, né? E hoje nós estamos na liberdade que o Espírito de Deus vem construindo no longo desses 3 dias. Eu não sei como foi a sua noite de ontem para hoje. Eu tenho escutado alguns irmãos que passaram a madrugada em ebulição, movidos pelo Espírito por conta daquilo que Deus falou. Nós temos uma sensibilidade muito grande às questões espirituais, e por conta da data que envolve a idolatria que gira em torno desse final de semana, nós não dormimos de ontem para hoje. Mas foi para isso que o Senhor nos chamou. Talvez enquanto você descansou nessa madrugada, eu estava velando pela tua vida e por aquilo que Deus vai fazer. Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Pode aumentar, príncipe. Eu não sei se como eu, mas desde ontem eu trago no meu espírito uma expectativa. E qual que é a diferença da expectativa da alma para a expectativa do espírito? É que a alma espera as coisas do homem, mas o espírito espera as coisas de Deus. Há um anseio acerca daquilo que Deus vai fazer nessa noite. Feche os teus olhos. Você que pode orar em outras línguas, levante a sua voz agora. A palavra declara em Judas 20 que aquele que ora em outras línguas edifica a si mesmo. Aquele que ora em outras línguas não fala a si mesmo, mas em espírito fala a Deus. Paulo nos ensina na carta escrita aos Efésios que nós temos que orar em todo o tempo no Espírito, por todos os santos. Eu estou vendo você olhar para mim, mas não estou vendo você orar. Eu preciso ouvir a tua oração agora. Tenha liberdade no Espírito de levantar a tua voz. Você está no ambiente de Deus. A Bíblia fala que Ele não só nos deu uma nova natureza, Ele nos deu uma nova identidade, Ele nos deu uma nova cidadania. E porque somos cidadãos celestiais, Ele nos deu uma língua nativa. Quando você ora no Espírito, você está falando a língua ou a linguagem do seu lugar de origem. Nós não vamos avançar nessa noite até que você tenha saído desse lugar de timidez, porque não foi esse o Espírito que o Senhor derramou sobre ti. É espírito de ousadia. Portanto, entrai com convicção pelo novo e vivo caminho. Levanta a tua voz. Espírito Santo, aguardamos o teu aval.
manifeste-se aqui, move as águas, move as águas, move as águas, Oracatarabababachai, move as águas. Tarcísio, pega o baixo. Espírito de Deus, move as águas. Oracatarabachai, move as águas, Senhor. Orabarabachai, move as águas. Oh, move as águas. Move as águas. Oh, deixa fluir o rio de Deus. 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 Quando assumimos o nosso lugar no Espírito, tudo fica diferente. Ouça isso. A visão define o líder. Provérbios diz que da maneira que você se vê, assim você será. O que precisa mudar nessa noite é a perspectiva. O ponto de visão define a sua percepção. Queridos, o problema só é problema dependendo de que lugar que você o observa. Eu preciso de mais volume no meu microfone. Isaías 55 diz que o pensamento dele não é igual aos nossos pensamentos, porque a dimensão onde se encontra o pensamento de Deus é mais alta. Por isso, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os pensamentos de Deus são maiores, são mais altos do que os meus. E assim também se dá com o caminho. Digo, o caminho de Deus é mais alto. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Para de querer trazer Deus para a tua realidade. Quando eu leio Isaías 55, eu descubro que quem tem que se deslocar não é Deus. Se o caminho dele é mais alto, então corra para ele. A Bíblia fala no livro de Abacuque, nos dias em que o Senhor ministrava ao coração do profeta uma restauração. Abacuque não conseguia entender, porque Deus mostrava uma coisa para ele, mas quando ele olhava para a nação, ele via outra. Babilônia havia tomado tudo, o templo estava fechado, a referência de restauração era o altar. Israel já não tinha mais acesso ao ambiente de Deus. E Deus falava com o profeta sobre uma restauração, sobre um avivamento. A crise dentro do profeta foi tão intensa que ele levantou ao Senhor uma queixa. Quem aqui sabe o que é uma queixa? Quem aqui já prestou queixa?
Algum dia você foi na delegacia e você viu a pessoa que lesou prestando queixa? Só presta queixa, querido, quem é lesado. E se a queixa é contra Deus, entenda que o profeta estava se sentindo lesado por aquilo que Deus mostrava para ele. Sabe por quê? Ouça isso. Fala para a pessoa que está do seu lado: você só desfruta daquilo que você entende. Abacuque não estava entendendo, e quando ele vai até Deus, o Senhor diz para ele: ei, sobe para a torre de sentinela, sai do lugar que você está, sobe na torre para ver o que fala contigo, e ele responderá todas as suas queixas. E a primeira fala de Deus é: o que você vê é para tempo determinado. E Deus começa a ajustar o profeta. O que eu estou mostrando para você não faz parte de uma realidade natural. O que eu estou mostrando para você fala de dias que estão por vir. Se você está impactado com o que você viu e viveu durante esses 3 dias, eu quero falar para ti o que Jesus declarou sobre Natanael: em verdade te digo que os teus olhos verão coisas maiores. Isso é só o começo, e nada do que aconteceu nesses 3 dias pode definir o que está chegando. A visão falará. O Senhor disse: ela é para tempo determinado. Digo, o que eu vi nesses 3 dias é para tempo determinado. E talvez você se pergunte: profeta, por que você está dizendo isso? Porque, querido, depois de amanhã é segunda-feira, e começa a luta da minha verdade contra a minha realidade. A realidade não pode ser maior do que a verdade que Deus revelou para você nesses dias. Porque na segunda-feira você vai se deparar com aquele patrão endemoniado. Na segunda-feira você vai se deparar com aquele filho rebelde. Na segunda-feira você vai se deparar com aquele esposo que não quer nada com Deus. E você vai precisar se alimentar de algo. E por isso Deus fala ao coração do profeta: a visão falará, em todo tempo ela falará, e ela não se calará. O que você viu nesses dias continuará falando ao seu espírito. Ela é para tempo determinado, e se porventura ela tardar, espera, porque não tardará. Quando Deus define ao coração de Abacuque que o que ele estava mostrando independia do momento que Israel estava vivendo. Porque, repito, quando Deus falou de restauração para o povo, Abacuque não conseguia entender. Não havia sacrifício, o templo estava cerrado por Babilônia. Eu gosto da vida do profeta Abacuque, porque de todos os profetas, ele é o profeta que mais se identifica com a nossa realidade. Existe uma humanidade em Abacuque. Você está aqui? E quando eu vejo um profeta que não está entendendo o que Deus está mostrando para ele, eu lembro de mim. Eu me identifico, porque muitas vezes eu não estou entendendo aquilo que Deus está mostrando. Há um conflito, porque Deus fala algo comigo, mas a minha realidade é outra. Logo eu percebo que existe uma distância entre o que eu estou vivendo e a verdade que está sendo revelada. Você está aqui? Aí Deus me chama para encurtar essa distância. E Ele define o profeta dizendo: quanto a ti, escreve a visão. E escreve de forma legível, para
passar, mesmo que passe correndo por ela, entenda. Diga: eu só desfruto daquilo que eu entendo. E o profeta começa a escrever no capítulo 3. Sabe como que Abacuque escreve? Ele não escreve com caneta, ele não escreve com tinta, ele ora. Se você entrou aqui nessa noite sem saber o que fazer com o que Deus mostrou para você nesses 3 dias, Ele ministra ao teu espírito. Chegou a hora de você se levantar em oração e começar a proclamar a sua verdade. E todas as vezes que a tua realidade foi contrária à sua verdade, Deus te tomará debaixo de uma unção profética para declarar: essa não é a minha verdade. Chegou o tempo de você se relacionar com as coisas como de fato elas são. A Bíblia fala que não foi o natural que veio primeiro, primeiro é o espiritual. Sabe por quê? Porque é lá que se define todas as coisas. Aí no capítulo 3 agora, Ronaldo, nós temos outro tipo de profeta, porque agora ele começa a orar: aviva, Senhor, a tua obra no longo dos anos. Eu entendi que o que o Senhor tem não é só para minha geração. Eu entendi que o que o Senhor tem vai alcançar os meus filhos, os filhos dos meus filhos, vai alcançar a minha posteridade. Ei, a casa do justo prevalecerá para sempre, ele e a sua posteridade. O que Deus está fazendo nesses dias é geracional. Por isso a proposta da conferência envolve os adolescentes. Eu recebi ontem 2 líderes, 2 pastores de São Mateus. E quando eu recebi eles, ao discernir a esfera desse lugar, eles disseram: Leandro, o que é isso? Eu falei: essa é a pegadinha de Deus, isso é uma conferência de adolescentes, você acredita? Eles disseram: eu não estou acreditando. Eu falei: é. Olha para quem está do seu lado e diz: papai te fechou aqui, não tem para onde fugir. Fala para quem está do seu lado: bem-vindo ao ambiente de Deus. É assim que Ele faz. Se Ele te avisasse há 3 dias atrás, você não viria. Eu sei que foi uma luta para você estar aqui. Eu sei que esses dias foram dias de confronto, dias de luta. Mas o maior milagre, como já declarou o Ronaldo, é o fato de que você está aqui. Já tem uma vitória sobre a tua vida. Abacuque continua orando, mas agora Abacuque não está mais na dimensão natural. Ele assumiu uma posição no espírito, porque quando Deus disse para ele: sobe, diga: ele subiu. Diga: ele subiu. E no capítulo 3 ele levanta a voz e diz: ainda que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto na vide, ainda que não haja animais nos currais, nem ovelhas no aprisco, todavia eu me alegrarei. Mesmo que no natural nada tenha mudado, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele me dá os pés como da coça e me faz andar nos lugares altos. É hora de subir. Sai do natural, sai do natural, sai do natural. Levanta suas mãos aos céus.
profecia que se cumpre é a palavra de Deus. Então abra a tua boca agora e começa a declarar o propósito de Deus sobre a tua família. Mulher, chama a existência da conversão do teu marido agora. Profetiza. Que você precisa vai acontecer. Mesmo que naturalmente nada mude, eu exultarei. Sabe o que é exultar? Exultar, irmãos, é saltar. Exultar é assim que Davi exultava na presença de Deus. A Bíblia não fala só de uma adoração, a Bíblia fala que Davi fluía. Ele fluía. No dia do abalo, Deus vai te chamar para dançar. Deus, meu Pai, diga comigo, a visão define o líder. Diga, a visão me define. Todos olhem para mim. Os últimos 3 anos, para minha família, tem sido 3 anos de deserto. Eu posso dizer, depois de 12 anos de casado, que esse é apenas mais um dos muitos desertos que eu já passei e que eu vou passar. Mas é no período de maior escassez na nossa vida que Deus extrai o que há de melhor em nós. As pessoas querem a unção, mas não querem o processo da unção. As pessoas querem um azeite pronto, mas não quer ser esmagado como azeitona, como oliva. As pessoas querem a coroa de glória, mas não querem a cruz. Eu posso afirmar para os irmãos que nesse período de escassez, a nossa sustentação é a visão que Deus deu acerca da nossa casa, da nossa família, do nosso ministério. O momento de deserto é um momento de solidão. E quando Deus te isola, Ele se faz mais presente. Porque os barulhos cessam na nossa vida e nós voltamos a nossa atenção para o único que pode mudar o nosso quadro. Você está aqui. Quero dizer a você que esses dias foram dias em que o Senhor construiu um ambiente nesse lugar que fez lembrar quem você é. Essa é a sensação que eu tenho desde quinta-feira quando eu entro aqui. E quanto mais vezes eu entrei nesse lugar, maior convicção eu tive de quem eu sou nele. E eu não sei se essa é a sua sensação, mas eu discerno que o sentimento é o mesmo. Quem aqui está mais convicto do que quinta-feira? Isso significa que esse ambiente disse para você quem você é.
cabe a nós nesses dias é não negarmos isso. Olhe para quem está do seu lado e diga: não negue quem você é. Por isso, irmãos, nos dias de maior escassez da nossa vida, Ele nos traz à memória aquilo que nos dá esperança. E se necessário for, Ele descortina o céu de novo e mostra que nada do que você está vivendo hoje pode revelar ou definir aquilo que está vindo sobre tua vida. Ele te chama para propósitos maiores. Hoje nós chegamos no último altar, a reconstrução do altar do propósito. E como é difícil, irmãos, se reencontrar no propósito de Deus. Se encontrar já é difícil, se reencontrar é mais difícil ainda. Porque existem muitos traumas que precisam ser quebrados dentro de nós. Eu consigo ouvir nessa noite o som de grilhões sendo quebrados. Haverá abertura de cativeiros. Já está acontecendo. Mas se tem uma libertação que foi e está sendo intensa, e que Deus está fazendo nesses dias, é a libertação da nossa mente. Diga: minha mente era cativa, mas diga: as fortalezas caíram, e hoje eu estou pronto para cumprir a minha obediência. Abra comigo sua Bíblia no livro de 1 Coríntios capítulo 9. Isso que eu ia falar para ti. Fica aqui, príncipe. Fica aí. 1 Coríntios capítulo 9. Nós vamos soltar algumas chaves de reino para que sirvam para esse tempo de abertura de portas que vai começar na tua vida. Você vai precisar de algumas chaves. O que isso quer dizer, profeta? Que você vai se deparar com portas fechadas. Eu tive uma experiência há 7 anos atrás aqui no Rio de Janeiro que marcou a minha vida. Eu cheguei na casa de um apóstolo, amigo meu. Ele morava num condomínio e o pessoal da guarita já me conhecia, então me deixou passar. Eu fui, Ronaldo, fui para a casa dele, peguei o elevador, já sei o número do apartamento, eu fui. E eu estranhei, porque estava avisado a minha chegada. E esse apóstolo, ele é uma figura paterna para mim. Foi um homem que me ensinou a crer, foi um homem que fundamentou muitas coisas na minha vida. Apóstolo Marcos, aqui do Rio de Janeiro. E eu estranhei, porque eu apertava a campainha, eu batia na porta e ninguém falava nada. Eu falei: não é possível. Eu falei com ele faz 15 minutos, avisei que eu estava chegando, eu com a bagagem, e eu fiquei batendo. Ronaldo, eu bati e apertei a campainha, até que por fim eu já estava quase desistindo, irmãos. E algo no meu espírito disse assim para mim: abre a porta. Aí eu abri, a porta estava aberta. Quando eu entrei, ele se levantou no apartamento e disse: assim diz o Senhor. Não é porque a porta está encostada que ela está fechada. O problema é a percepção. Há uma fortaleza que precisa ser quebrada para que eu tenha iniciativa. Porque quanto a isso a Bíblia diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. Você não pode desistir. Agora não. Talvez você podia em outro tempo, mas agora sim diz o Senhor: não! Insista mais um pouco, filho! Insista mais um
disse. Nunca se esqueça do que o Espírito te ensinou nessa tarde. Todas as vezes que você precisar passar por uma porta, lance mão dela. Olhe para quem está do seu lado, pergunte para ele se ele tem uma chave aí. Se ele tiver, profeticamente, fala para ele pegar a chave de carro, chave de casa, tira da bolsa agora, vai. Você está em um ambiente profético, e no ambiente profético tudo fala. Começa a fazer barulho com essa chave aí, vai. Isso, aleluia. É esse o som que eu estou ouvindo no meu espírito desde o começo do culto. Isso. Aí vai ser assim, ó. Nós vamos ministrando, e à medida que você for sendo ativado no espírito, você vai chacoalhando, amém? Amém? Segura a chave aí. Capítulo 9, verso 23. A partir do 23. 1 Coríntios 9, 23. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então diga: para ser participante do Evangelho, isso vai demandar esforço. E quando alguém te perguntar o porquê, você vai dizer: eu faço tudo isso para ser participante do Evangelho. Porque, irmãos, não sei quanto a você, mas quando eu aceitei a Jesus, eu fiz um acordo com Ele. Como o chamado para Cristo é um chamado para padecer, sim ou não? 1 Pedro capítulo 2. Seguindo as pisaduras dele, todos nós fomos chamados para padecer por amor a ele. Se é certo que o que ele fez é uma verdade para mim, então agora eu vou e faço o mesmo. Esse é o chamado que ninguém quer. Todo mundo quer ser apóstolo, profeta, evangelista, pastor, presbítero, diácono. Quero ver quem quer aceitar o chamado para padecer por amor a uma causa. E quanto a isso, no capítulo 2 de 1 Pedro, o que está escrito lá por 3 vezes é: diante dos processos, suporte. Olha para quem está do seu lado e diz: meu irmão, você tem que suportar. Vós, servos, suportai os vossos senhores por causa da consciência para com, mesmo sendo eles maus, porque se porventura você fosse corrigido por fazer algo errado, você seria merecedor. Mas se você é corrigido sem fazer algo errado, então nessa correção, nessa aflição, o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque Ele tem prazer que o seu justo padeça injustamente. E qual é o prazer que Deus tem? Não é no processo, é no resultado da injustiça na vida do justo. A tribulação produz sobre nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque já não atentamos mais para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Diga: eu estou olhando para aquilo que é eterno. Aleluia. Verso 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Verso 25: todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Portanto, verso 26, que é o interessante para nós: corro não como indeciso, combato não como quem dá soco no vento. O assunto dessa noite é o propósito. E talvez, se
vamos decorrer algo sobre carreira, não haja pessoa melhor para citarmos nessa noite do que o apóstolo Paulo, que foi aquele que em 2 Timóteo capítulo 4 declarou o que? Combati o bom, encerrei guardei Irmãos, para alguém falar que encerrou a carreira e combateu o combate, perceba que as duas expressões desse mesmo texto aparecem na afirmação de Paulo: eu corri e combati. Diga, há uma carreira para ser percorrida e há um combate para ser vencido. E Paulo lá em Timóteo diz o que? Eu venci, eu encerrei. Está aqui o mal do crente. Nós andamos sem perspectiva no que diz respeito ao amanhã. Irmãos, existe algo acontecendo nessa geração que é chamada mundialmente de geração Y. E eu posso te dizer o porquê. A começar dos né? iPad, iPod, iPhone. O nosso acesso à informação. Olha, foi feito um estudo que na última década o que nós adquirimos de informação seria necessário, dentro de uma realidade sem a internet, de 300 anos para termos acesso. Então foi constatado que essa geração agora, desse milênio, é a geração mais bem informada que já passou pela face da terra. Só que o acúmulo de informações gerou algo muito negativo sobre essa geração, porque também nós somos a geração mais mal formada que já passou sobre a terra. Porque diga, informar é uma coisa, formar é outra. Diga, a formação é o resultado da informação processada. Eu vi isso, irmãos. Eu vi vários estudos, mas um deles eu vi em uma revista dentro do avião. Não agora, mas em outro voo que fiz. Uma revista da TAM, cujo tema era falta de discernimento. Nós somos a geração que menos tem discernimento que já passou pela terra. Porque discernir é compreender, discernir é processar a informação absorvida. Por isso eu falo que esse é um mal que rege no nosso meio. Nós não temos perspectiva do amanhã, porque são tantas informações, tanto conhecimento vindo sobre nós. A Bíblia fala que o muito saber ensoberbece. A Bíblia fala que a letra o que? Mata. E isso se dá na espiritualidade da nossa vida. Às vezes nós, como pastores, como ministros, estamos entrando em Deus dia após dia para trazer uma palavra nova para o rebanho de domingo a domingo, não é assim? E ai de nós se trouxermos a mesma coisa, porque somos criticados. As pessoas hoje têm um anseio e uma busca por uma nova palavra, quando a palavra de domingo já não é nem lembrada. Tem alguns aqui que, se eu apertar um pouco, não lembro o que foi ministrado quinta-feira à noite. Lembra do mover, mas não lembra da palavra. Sabe por quê? Porque você se perde em detalhes. Você fica olhando para os detalhes e não observa aquilo que verdadeiramente precisa ser observado. Você está aqui? Então perde-se muito. É muita informação para pouco processamento. O processador não está dando conta. Então não temos perspectiva do amanhã. Qual é o resultado disso? Somos uma geração despreparada. Deus chama a atenção desta casa para a vida dos adolescentes, aqueles que durante anos foram chamados de futuro da igreja. E eu quero quebrar esse sofisma nessa noite e dizer que eles não são o futuro da igreja, eles são a igreja. Quer você queira, quer não. E se eu fosse você, adolescente, eu pegava a chavinha agora e começava a balançar. Fala para um adolescente que está perto de você, fala para ele, pega essa.
Eu tinha 15 anos quando recebemos 3 missionários de uma cruzada que teve em São Paulo. Missionários que vieram do Chile. Esses missionários ficaram por alguns dias na nossa igreja ministrando. E 2 missionários muito ativos. E tinha um missionário que era muito quieto, mas com aquela pegada de profeta, sabe? Eu não tirava o olho dele. Onde ele ia eu estava lá nele assim. Esse cara tem alguma coisa. Ele não fala, ele não se expressa, mas eu olho para ele e sinto o temor de Deus. Até que depois estava programado para eles ficarem 7 dias, perto do último dia que eles estavam na nossa igreja. Esse missionário pega o microfone e sobe no púlpito para ministrar a palavra. Quando ele subiu, eu sentei na primeira cadeira, eu falei, agora ele vai falar. Quando ele pega o microfone falando em espanhol, ele começa a declarar como se deu o envio dele para o Brasil. E ele disse, eu sou um homem ocupado com o serviço do reino. Eu não estou aqui para viajar, não estou aqui para passear. Eu falei, eita Deus, vai sair alguma coisa daí. Mas para vir nesse lugar, eu pedi para Deus uma missão. E Ele me deu 2 missões. E antes de sair do Chile, Deus revelou o propósito pelo qual eu estou no Brasil. Eu estou no Brasil para liberar a palavra sobre 2 jovens. Eu tinha 15 anos e um deles é você. E por 45 minutos esse homem contou toda a minha vida. Naquele dia eu entendi que esperar o futuro não era a chave. A chave era olhar para o que Deus propôs e começar a me preparar para aquilo que Ele tinha para a minha vida. Esse tempo não é tempo de esperar, é tempo de se mover. O Senhor nos tira do Cronos e nos leva ao seu Kairos. Ele nos tira de um tempo de espera e nos introduz em um tempo de oportunidade. Que oportunidade é essa? De antecipação. Para chamar a existência das coisas que não são como se já fossem. Lá ele falava sobre viagens pelo Brasil, viagem para as nações. Irmãos, eu com 15 anos, naquela época não era tão acessível. Andar de avião para mim era quilômetros-luz da minha realidade. Foi falado na profecia que eu tomaria café em uma nação, almoçaria em outra nação e jantaria em outra. Deus nos deu a graça até aqui de termos projeto em 17 nações fora do Brasil. Em 2014, em 2012 se cumpriu a profecia desse profeta que liberou uma palavra em 2001 sobre a minha vida. Porque eu tomei café na Itália, eu almocei na Suíça e jantei na Alemanha. E quando eu estava comendo a janta, foi que eu lembrei da palavra. Eu soltei o garfo e falei, Deus, Tu és um Deus de propósitos. E quando eu reconheci a fidelidade dele, ele disse, você só está aqui para viver essa palavra porque você não ficou sentado. Vai, balança a chave aí. Não é possível que você está carregando esse chaveiro para não usar. Alguma porta essa chave vai abrir. Olhe para quem está do seu lado, chacoalhando a chave e diz, encontre a sua porta. Você vai sair daqui nessa noite caçando qual que é a tua. Cadê o moço que eu ajudei ele a abrir a porta hoje? Cadê? Você, príncipe, o que nós vivenciamos há 1 hora atrás foi profético para minha e para a sua vida, porque nós tínhamos um molho de muitas chaves e precisávamos encontrar a chave dessa porta aqui atrás. Quem é aqui da igreja sabe que essa porta aqui de trás é uma bênção. Quantos podem estender as mãos para cá e dizer, essa porta é uma bênção? Tá vendo como você sabe? Aleluia. Aí você diz assim, vejo que és profeta. Eu estava lá na chave. Abre, benção.
acontece, irmãos? A chave certa abre a porta que eu preciso para minha vida. O que Paulo fundamenta quando ele fala de carreira e de combate, ele fala, irmãos, que o segredo do propósito é sabermos de onde nós saímos, é termos com clareza a visão de onde estamos e enxergarmos para onde estamos indo. Essas três coisas precisam se definir nessa noite na sua vida. Você precisa, através da palavra e da unção que está nesse lugar, enxergar o lugar de onde Deus te tirou. E quando eu falo de onde Deus te tirou, não enxergue só o físico, enxergue a carreira espiritual que você está percorrendo para chegar até aqui. E quando você enxergar, enxergue e defina o lugar onde você está. Olhe para quem está ao seu lado e pergunte: onde você está, meu irmão? Talvez você diga: nossa, profeta, eu nem sei onde eu estou. Esse é o problema. Não tem projeção. Você não sabe nem onde você está e está perguntando aqui para Deus para onde que é para você ir. Vamos seguir a ordem, irmãos. Saiba de onde você veio, identifique o lugar onde você está e saiba para onde você está indo. Paulo não tinha só a visão da linha de partida da carreira. Se a vida é uma maratona, ele sabia onde começava, mas ele também sabia onde terminava. E quando ele cruzou a linha, ele disse: terminei a carreira, combati o bom combate. Eclesiastes diz que Deus não se importa com a maneira em que as coisas começam, porque nem todo começo é feliz, nem todo começo é de sucesso. Eu diria que é o contrário. O começo, irmãos, é só a graça, porque achamos que sabemos e a vida vai provar para nós que não sabemos de nada. Mas aí vem Deus, através da sua palavra, e declara no capítulo 8 de Eclesiastes que Deus não se importa com a maneira que se começa as coisas, mas sim como elas vão terminar. Sabe qual que é a revelação desses dias? É como que você vai terminar. Você precisa conhecer o seu fim. Fala para quem está do seu lado e chacoalha a chave e fala: você precisa conhecer o seu fim. Ao invés da sua mente estar tomada por ansiedade e preocupação, ela devia estar funcionando em função dessas coisas que são verdades reveladas no Espírito. Como que você vai terminar? Qual é o teu fim? Eu fico impressionado porque na minha vida eu tenho percebido o cuidado de Deus nesse aspecto, de em todo tempo traçar para nós o caminho, mostrar para onde Ele está nos levando. Porque quando sabemos para onde estamos indo, irmão, não importa a intensidade do processo, a alegria do fim me fortalece nos processos. Isaías 53 fala sobre isso. A Bíblia fala que no momento decisivo, o que trouxe motivação ao coração do Cristo foi ele saber, conhecer, ter a visão do resultado da cruz. Ele sabia da reconciliação, ele enxergava o fruto, amém? Por isso o Pai teve prazer em moê-lo, mesmo que o processo seja o pisar, o moer o seu próprio filho. Deus olhava em todo o tempo para o resultado do processo. Você está aqui? Diga: Deus só se relaciona com resultados, porque quando Ele faz algo, Ele faz pelo fim, depois Ele vem fazendo assim o começo. Se Ele fosse construir uma casa, Ele faria o telhado primeiro. Diga: Deus é assim.
Então olhe para quem está do seu lado e diga: a estrutura já tem cobertura. Lance o fundamento, olha para cima e não perca o foco. A estrutura, Ronaldo, já tem cobertura. Anda debaixo desse cuidado. Não sai debaixo desse cuidado. Não exceda, não vá além e não fique aquém, diz o Senhor. Essa é a palavra dele para a tua vida. Não vá além e não fique aquém. Ocupe a totalidade da tua esfera de ação e entenda a oportunidade que ele te deu nessa nação nesses dias, em que o coração de muitos se corrompeu. Desce para o rio de azeite, se esconde nele. Diga: sei de onde eu vim, sei aonde eu estou, sei para onde eu estou indo. Por esses dias, teu Boaz está chegando, o teu resgatador vem, e ele vem para mudar a tua história. Você perguntou até quando, você perguntou o porquê, você indagou como vai ser, e ele diz: vai ser assim. Em algum lugar tem alguém que te observa, o teu trabalho será visto. Por causa do teu coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Assim como aquele anjo observou Gideão no carvalho, Gideão nem sabia que alguém o estava observando. Mas diga: em algum lugar, diga: em algum lugar, alguém me observa. Mesmo que eu não o perceba, alguém está olhando para você, está dizendo: é esse, é esse, é essa, é ela. Eu achei. Aleluia. Quando começamos a indagar Deus acerca do lugar para onde devemos ir, vamos começar a perceber que esse trabalho não é um trabalho feito ou que começou agora. Abra comigo sua Bíblia no livro de João, capítulo 4. Deus tem um trabalho para você, e esse trabalho revela o propósito existencial da tua vida. Porque propósito é isso. O propósito, ele rege a nossa vida, irmãos. Porque o princípio é que rege aquele que veio primeiro. Antes de você nascer, já tinha nascido o teu propósito. Você está aqui? E foi com a inspiração do propósito que ele fez em você. Por isso, aquilo que você precisa para desempenhar a sua carreira não vai vir através da oração de alguém, não vai vir de maneira externa. O que você precisa para cumprir o teu propósito está dentro de você, já está em você, porque você foi criado segundo o seu propósito. E se você está aqui nessa noite perguntando qual que é o seu propósito, eu posso até dar algumas dicas para você. A primeira delas é que o propósito é aquilo que nós fazemos de forma natural, já está em nós. Por isso, cada detalhe que está em você, como declarou o pastor João Yuri nesses dias, teu sorriso, tua personalidade, teu jeito de ser, tudo aquilo que você é, revela o teu propósito. São
sinalizadores que Deus coloca na minha vida, e eu percebo que eu tenho amor para fazer aquilo, eu percebo que eu faço aquilo de forma natural, e mesmo que haja processos, eu tenho disposição de pagar um preço que outros não têm disposição. Sabe por quê? Porque esse é o meu propósito. E aí nós começamos a identificar qual é o lugar, qual é a área, onde que Deus quer que eu venha desempenhar o meu trabalho, amém? Mas a primeira coisa que você precisa saber está aqui em João, no capítulo 4, olha o que diz aí: não dizeis, ainda há 4 meses até a ceifa, eu vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, já estão brancos. O ceifeiro recebe desde já o seu salário, desde já a ceifa, a colheita para a vida eterna. Assim se regozijam tanto o semeador quanto o ceifeiro, pois é verdadeiro ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Verso 38, que é a chave para nós: eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes, outros trabalharam e nós entramos no trabalho deles. Diga: o que Deus está nos confiando já foi confiado a alguém. Existe um princípio de sucessão, irmãos, que quando você assume o trabalho de alguém, o mínimo é que você sustente aquilo que vinha sendo feito. Você está aqui? Antes de pensar na implantação de algo novo, precisamos sustentar a intenção e o ritmo que estava sendo desempenhado no trabalho. Você está aqui? Então temos que olhar para os nossos pais e entender com que intenção que eles serviram, com que intenção eles desempenharam esse trabalho, como que eles receberam esse propósito, como que eles desenvolveram a tarefa deles. Então abre comigo correndo lá em Hebreus capítulo 11. A lista dos heróis da fé, dos patriarcas, daqueles que foram precursores de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje, amém? Amém? Capítulo 11 de Hebreus, verso 32. Ai, Deus. E o que mais direi? Certamente me faltará tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram o quê? Reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Oh, irmãos, quando eu leio texto como esses, eu não consigo aceitar que nos dias de hoje pessoas deixem de servir ao Senhor, porque quando entrou na igreja o pastor não cumprimentou ela com a paz do Senhor. Se nós vamos entrar nesse trabalho, nós temos que entender como que esse trabalho está sendo desempenhado, porque esse lugar não é para calça frouxa. E se você se escandaliza com essa expressão, ela é bíblica, porque quando o Senhor passa a revista, até cinto tem que ter na farda. E qual é a função do cinto? É ajustar. O que nós temos que ser? Olha para o teu irmão que está do seu lado e fala assim: aí, no céu só tem casca grossa. A baby fala assim: no céu só tem casca grossa. Céu não é céu para calça frouxa. Nós vamos começar a ler essa lista aqui e vamos tentar trazer a realidade da vida desses homens para a nossa realidade. Não vai dar. Quando Paulo no capítulo 6 de Gálatas diz: trago agora sobre o meu corpo, ele diz: portanto, agora ninguém pode me afligir, porque trago comigo o restante das aflições de
o que tinha aqui? Chibatadas. Ou você não se lembra do capítulo 4 do livro de Atos, quando os apóstolos saíram fazendo festa de diante do Sinédrio, porque pela primeira vez eles foram açoitados por causa do Evangelho. Conseguimos o nosso primeiro açoite, apanhamos por amor a Ele. Sabe por que ninguém mexe chave agora? Porque quem que quer apanhar nessa vida, irmãos? A igreja hoje é um lugar de desabafo. Nós estamos vindo no altar para entregar problema, quando no altar não é lugar, irmãos, presta atenção nisso. Nós estamos vindo para entregar problema, dizendo: Deus, resolve para mim. Estamos vindo no altar para buscar coisas. Altar é lugar de morte. Se você orar com entendimento sobre o problema que você está passando, você vai descobrir que quem mandou ou permitiu esse problema na sua vida foi o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Ele te fez solução. Só tinha um lugar para onde Ele podia mandar esse problema, era lá para a tua casa. Porque aquilo que me confronta sinaliza algo que eu fui chamado para resolver. O problema é assim. Eu não tenho que trazer, não tenho que fugir. Eu tenho que entrar nesse lugar de capacitação e perguntar: Deus, me ensina a solucionar isso. Eu não estou aqui arretando, eu não estou aqui retrocedendo, eu estou aqui pedindo: me dá sabedoria, me dá uma chave para abrir uma porta nova na minha vida. Os quais pela fé, verso 33, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga os seus exércitos estrangeiros. Verso 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição, outros experimentaram escárnio e açoites e até algemas e prisões. Cadê esse tipo de crente? Cadê esse tipo de servo de Deus? Estamos jogando toalha com qualquer coisa, irmãos, desistindo fácil. Alguém diz que quem está na igreja por causa de pessoas, também por causa delas vai sair, porque só permanece na igreja, irmãos, quem está aqui pelo cabeça, que é Cristo. Se você não for fruto de uma experiência com Deus, acredite, você não vai conseguir prevalecer, porque na alma ninguém serve a Deus. Para estarmos aqui não temos que ter disposição. Sabe de uma coisa? Quem serve a Deus na disposição, disposição acaba. Tem segunda-feira que nós acordamos que não tem disposição nenhuma, mas por causa da decisão que tomamos, nós vamos e dizemos: Senhor, eu não tenho força, eu não tenho vontade, mas eu estou aqui. Foram apedrejados, verso 37, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Olha para quem está do seu lado e diz: irmão, você se identifica com alguma dessas coisas? Porque isso que eu estou lendo agora é vida cristã. Fala para o teu irmão: vida cristã é isso aí, ó. Quem se lembra da passagem de Atos? Capítulo 15. A Bíblia fala que havia na casa de Felipe 4 moças, as suas filhas, que profetizavam. Mas vindo de Jerusalém um profeta chamado Ágabo. Diga uma coisa: é eu profetizar, outra coisa é eu ser um profeta. Para quem quer entender o ofício do profeta, basta ler esse texto.
Tinha Filipe 4 filhas que profetizavam. Mas vindo de Jerusalém um profeta chamado Ágabo, ele tomou do cinto de Paulo, atando as suas mãos aos seus pés. Ele disse: assim diz o Espírito Santo, assim como estou fazendo com esse cinto, assim será feito com a vida do dono dele quando ele pisar em Jerusalém. E a Bíblia fala que a igreja daquele lugar começou a mexer com as emoções de Paulo, começou a mexer com os sentimentos de Paulo. Paulo se levanta e diz: ei! Porque vocês estão tentando mexer com a minha alma, porque vocês estão tentando mexer com as minhas emoções. Eu vou dizer algo a vocês: eu não estou pronto só para ser preso, eu estou pronto para morrer por amor a Jesus Cristo. Para de me afligir. Paulo, você não pode ir. Paulo disse: mas agora é que eu vou. Ele nos fez embaixador em cadeias. Você está aqui? Quiçá pudéssemos declarar nessa noite: eu não estou pronto só para ser preso, eu estou pronto para morrer. Desde o atentado na França, onde 2 jovens, que ninguém sabia o nome, que ninguém sabia quem era, chamou a atenção do mundo por causa de uma ação. Essa é a qualidade de homem que Satanás tem nas mãos dele. Gente que está disposta para morrer por uma causa. Do lado de lá está cheio disso. E do lado de cá, irmãos? Você está aqui? Tem sido um confronto para mim ver tudo isso. Na sequência do atentado da França, não sei se você vai lembrar, teve o atentado da África, onde 2 meninas de 10 anos de idade, ataram dinamites no seu corpo e se mataram por causa da fé que eles tinham. Eu chorei diante de Deus e disse: Deus, eu sou um proclamador do teu evangelho, eu sou um anunciador de boas novas. Qual é a influência que esses homens têm ao ponto de convencer uma criança de 10 anos a morrer por uma causa? Que influência é essa que não repousa sobre a minha vida? Ao ponto de, quando anunciamos o evangelho, jovens, adolescentes, crianças sejam tocados de forma tal que estejam dispostos a morrer pela causa do evangelho. Tem faltado isso no nosso meio. Estamos entrando no trabalho de outros, mas nós precisamos entender qual que era a intenção que havia no coração desses homens. Porque o princípio de sucessão é esse. Diga: quando eu assumo o trabalho de alguém, eu preciso trazer no meu coração o mesmo sentimento que houve no coração dele. E o que Filipenses 2 diz? Tenhamos em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vamos continuar lendo para terminar. Verso 38: dos quais o mundo não era digno. Aleluia. Meu Deus, que expressão é essa? Olhe para quem está do seu lado e pergunte para essa pessoa: o mundo é digno de você? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado: o Rio de Janeiro é digno de você? Porque acerca desses homens, o mundo não era digno deles. A intenção que estava no coração deles, essa terra não merecia esses homens. Você está aqui? Errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, verso 39, embora tendo
tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Verso 40, que é o que eu quero fechar. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que a fé deles, sem nós, não fosse aperfeiçoada. Diga: tudo o que eles fizeram não terá sentido se eu não der a mesma resposta nessa noite. Bem-vindo à reconstrução do altar do seu propósito. Só tem um sentimento que pode entrar no teu coração hoje: o de morrer pela causa. E quando eu devo parar, profeta? Até que você perceba que aquilo que te foi proposto está terminado. Caso contrário, todos nós estamos sendo convocados nessa noite a discernir o propósito de Deus, a vontade do Senhor para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos. Você está aqui? Esses dias eu tenho sido profeta na minha casa, para poder trazer uma estrutura para os meus filhos. Eu dei a eles nome em inglês, é Asaf, Isaac e Hadassah, mas na verdade o Asaf é Isaac, o Isaac é Isaac. A escrita é em inglês porque esses meninos não são daqui. Deus me deu semente para as nações, e cabe a mim gerar essa projeção na vida dos meus filhos, preparar a minha casa, não para viver em função das coisas da terra, como eu tenho ministrado o coração da minha esposa. Não se apegue a coisas naturais. Nós não estamos nessa cidade para conquistarmos casa própria, carro quitado. Deixa eu te falar uma coisa: quando eu casei com você, eu te chamei para casar com um homem que muito provável moraria em tendas. Então não se apegue a nada daqui, porque nós não somos aqui. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é a resposta de Deus para alguém. Em algum lugar tem alguém esperando por você, aguardando você dar a resposta que você precisa dar hoje. Assim como hoje eu posso estar sendo uma resposta de Deus para a tua vida, você é a resposta de Deus para alguém. Chegou a hora de você se levantar. O amor por essa causa vai se apropriar de você. Sabe o que é tremendo concernente ao propósito? Não precisamos de cargo nem de encargo. Escuta o que eu vou te dizer agora: cargo e encargo o homem tira de você, mas o que você é, ninguém tira. Eles podem tirar as atribuições, eles podem te sacar o cargo, mas acredite, o que você é, ninguém tira. E o que você precisa para cumprir o teu propósito não é uma unção ministerial, é um posicionamento. O problema é que as pessoas acham que é nesse lugar, nesse ambiente espiritual, que o chamado vai se desenvolver. Não, é lá fora. Lembra-te do que o Senhor falou nesses dias. Ele tem chamado aqueles que estão no anonimato, aqueles que não têm nome, aqueles que não têm um púlpito, cujo lugar de reunião é o deserto, na beira de um rio, anunciando palavras que ninguém nunca ouviu falar na face da terra. Para que tempo, irmãos, se temos a beira de um rio? A Bíblia fala que vinham de todas as nações às margens do Jordão para ouvir as palavras que João Batista estava anunciando. E quanto a João, que a Bíblia diz: e apareceu João no deserto. Sabe por que apareceu? Porque ele estava escondido por 30 anos. Sabe quanto tempo
tempo durou o ministério de João Batista? Diga comigo, 6 meses. João Batista se preparou por 30 anos para ter 6 meses de ministério. Mas o que ele fez em 6 meses, os sacerdotes não conseguiram fazer em 450 anos. Ele preparou o caminho. E você querendo aparecer, você tinha que entrar debaixo desse banco. Foi assim que eu fiquei, pastor Paulo, 2 anos da minha conversão. Deus era tão evidente que eu entrava debaixo da cadeira, não conseguia ouvir o louvor. O ministro começava a dedilhar o violão, eu já entrava. Hoje, quando eu entrei aqui, o Ronaldo adorando, oh irmãos, por favor, que ele cresça. A vontade que eu tive foi de entrar debaixo desse banco. 3 dias que eu estou aqui, as pessoas pegando na minha mão, batendo no meu ombro, eu indo pro quarto do hotel dizendo: Deus, lá no hotel eu dizia: Deus, eu quero devolver pro Senhor tudo aquilo que pertence a Ti. E quando eu entrei aqui hoje, eu queria entrar debaixo desse banco. Não somos merecedores do que Ele tem depositado sobre nossas vidas. Quanto mais você diminuir, mais Ele vai crescer. Porque morremos, a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. E quando Ele for levantado em nós, nós seremos levantados juntamente com Ele em glória. Deixa Ele se levantar em você. Que diminua eu e que cresça o Senhor. Olha para o teu irmão e fala: bem-vindo ao altar do propósito. Diga: aqui quem prevalece é o propósito. Diga: aqui a causa é maior do que eu. Vai ter que ser muito homem e vai ter que ser muito mulher agora, porque eu quero chamar aqui na frente pessoas que têm consciência, que têm dado o mínimo para Deus no que diz respeito ao chamado e o propósito. Pode vir. Sobe no altar, sobe no altar. Você, princesa, Deus tem uma palavra para você. Desde quando eu cheguei aqui hoje, eu te vi no telão. Tem uma seta na tua cabeça assim. Tem um indicador de Deus sobre a tua vida, de que o Senhor usou esses dias, está usando esses dias para trazer algo, gerar algo na tua vida que você nunca viveu antes. Você está comendo pelas beiradas. Pode até agradar aqueles que estão perto de você, mas você sabe o quanto que você precisa mergulhar. É Ele que te chama. Essa mulher está morrendo hoje aqui, ó. Você que é desse ministério, hoje é o dia da morte dela. Porque a verdade que entrou no espírito dela mudou o sentido da vida. A entrega dela hoje é outra. Ela entendeu e vocês vão perceber. Cadê aquele príncipe do violão? Cadê o que toca o violão? Cadê ele? Vem pra frente, vem
mais perto, pode vir. Pode me cercar aqui. Pode vir. Vem pra cá, Cris. Quem quiser se ajoelhar, se ajoelha. Esse é o altar do propósito. Que Ele apareça, que eu me constranja. Vem. Com a sua. Encosta mais aqui, príncipe. Ó, vem mais. Isso. Todo seu amor, infinita humildade. Quero pedir os pastores para me ajudar agora. Pode vir aqui, fica na frente da caixa. Pode apertar, vamos apertar. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade. Passamos uma vida inteira aguardando uma resposta dos céus. E hoje os céus aguardam uma resposta nossa. Assim te diz o Senhor, Marcelo. Foste encontrado aprovado, diz o Senhor. Por conta da intenção do vosso coração. E aquilo que determinastes diante de mim, eu, o Senhor, coloco a ti e a tua casa em uma nova dimensão. Te levo ao lugar alto e te dou refrigério. Hoje eu te tiro do vale e te trago para perto de mim, diz o Senhor. Tem bálsamo, tem refrigério. Valeu a pena. Não há prioridade sem sacrifício. Só prioriza quem sacrifica. Não tem jeito, não tem outro caminho. E quanto maior o sacrifício, maior é a dimensão. O que esta igreja fez nesses dias está alcançando esse bairro, está alcançando essa comunidade, está alcançando essa cidade. Campo Grande está sendo tocada. Meu Deus! Estávamos no quarto do hotel e quando começou os fogos, por causa do Jorge, nós não dormimos porque o ambiente espiritual se formou. É guerra de altares. Sabe por que o ambiente do hotel mudou? Porque o que está sendo feito aqui está mexendo com os ares dessa cidade. Tem um holocausto, tem um incenso que está subindo, está subindo. Daqui para frente serão testemunhos, porque vamos desfrutar do resultado de tudo isso que está sendo feito. Há um avivamento para ser derramado em meus adolescentes. Acerca dos adolescentes, o Senhor diz que haverão cultos em que eles vão se agarrar nos bancos, eles vão segurar nas paredes, de tamanha unção e liberação de Deus. Pais, abracem a causa dos vossos filhos. Adolescentes curados, restaurados, cheios do Espírito Santo. Não vai dar para conter o que Deus vai fazer através deles. Não vai dar para conter. O Senhor me mostra um acampamento anual. O
irmãos, que ele cresça. Levante sua voz. Começa hoje um novo tempo. Começa hoje uma nova estação. Porque mudou o comportamento, também mudarão os resultados. Que ele cresça. Levanta a tua voz agora e dá a sua resposta para Deus. Escuta isso. Escuta isso. Pastor Ivo me deu ontem, ó, a primeira resposta de Deus, a primeira resposta de Abraão a Deus foi: eis-me aqui. Quantos estão dispostos a dizer a Deus nessa noite: eis-me aqui? A palavra eis-me aqui no hebraico significa Hanani, que por sua vez tem um significado: estou pronto para ouvir e obedecer de coração e oferecer a minha vida em holocausto por outrem. Estou pronto, mais forte, estou pronto para ouvir, obedecer de coração e oferecer a minha vida em holocausto por alguém. 1 João 3,16: se é certo que entendestes o sacrifício dele por vós, então agora vá e morra pelos seus irmãos. Morra pelos seus irmãos. Diga: eis-me aqui. Mais forte: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Ora catarabababachai, ora miocotaraborobarobachô. Levante as mãos aos céus. A Bíblia nos fundamenta que a unção é a capacitação de Deus sobre minha vida. 1 João capítulo 2: a unção está em vós e ela permanece em vós, e ela vos ensinará todas as coisas, de maneira que não será necessário que ninguém vos ensine nada. A unção ensinará todas as coisas. Ela é a capacitação de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. A unção, ela não vai vir, ela vai fluir. Porque, como bem disse o pastor Yuri nessa tarde, essa obra de reconstrução, ela se dá de dentro para fora. Então a unção não vem, ela flui. O que já está definido dentro de você vai
receber assim, ó. Porque a unção do teu ministério, e ela não vai vir nessa noite de forma parcial, ela vai fluir em sua plenitude. Essa é a unção que vai fluir na tua vida agora. Eu vou contar até 3 aqui. Os músicos, nós vamos com toda força que em nós ativar essa unção sobre todos que aqui estão. Se prepare para ser tocado, porque tua vida a partir de hoje nunca mais será a mesma. A unção separa, a unção consagra. Ele está te separando hoje. Ele está te consagrando hoje. Tua vida nunca mais será a mesma. Alguns vão sentir a mão esquentar, outros vão sentir o ventre. Mulheres, preparem para gemer, porque começa hoje um processo gestacional na tua vida. E como intercessora você vai gerar o propósito dele sobre a tua casa. Você vai dar a luz ao teu propósito e o propósito da tua família. 1, 2, 3. Recebe da unção do Senhor sobre a tua vida. Recebe, 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 recebe. O Senhor derrama sobre ti. O Senhor derrama sobre ti. O Senhor derrama. Recebe na plenitude da unção do teu ministério. Recebe, recebe. Avivamento, avivamento. Vidas nascerão de novo durante a palavra. Shakatarababababachai, Senhor, é assim que nós encerramos a conferência.